Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou o professor Irã e o nosso tema de hoje é função polinomial do segundo grau, os pontos extremos. O ponto extremo de uma função do segundo grau é o vértice do gráfico, porque nós sabemos que há duas possibilidades. Quando o coeficiente a do termo ao quadrado é negativo, a parábola tem a concavidade voltada para baixo. Quando o coeficiente a é positivo, a concavidade é voltada para cima. Então, em cada caso, você tem um ponto mais alto, no caso da concavidade voltada para baixo, é o ponto extremo do gráfico, e no caso do coeficiente a ser positivo, a concavidade para cima, você tem um ponto mais baixo no gráfico, é o extremo dele. Esse extremo nós conhecemos, é o vértice, e é dado por esse ponto, xv e yv, e que são determinados por essas expressões. Então, o ponto de máximo ou ponto de mínimo é o vértice. Não podemos confundir ponto de máximo e ponto de mínimo com valor máximo e valor mínimo. O valor máximo e o valor mínimo, no caso, é apenas e tão somente o y do vértice. Ponto é um par ordenado, valor é só o y. Vou fazer duas questões para fixarmos essas ideias. Então, uma pessoa dispõe de certa quantia para uma aplicação financeira, consultou o banco e informaram que se depositasse N anos sem retiradas, o lucro seria dado por essa expressão. Considerando que ela não vai fazer retirada, quer saber qual intervalo ela terá um lucro crescente. Observando aí que o nosso coeficiente A é negativo, é menos 200, por isso a nossa parábola vai ter uma concavidade voltada para baixo. O coeficiente B é 4.000 e o coeficiente C é zero, não tem. Então quer dizer, a parábola ela passa pela origem. Então ela começa no 0, 0, porque a gente não tem tempo negativo, então começa no 0, 0, vai até retornar aqui. Então, o que ele quer descobrir? Justamente esse intervalo quando a nossa função é crescente. Então, preciso descobrir o x do vértice. No caso, não é x porque ele está representando com n. Então, é o n do vértice. Então, menos b sobre 2a deu 10. Quer dizer que nesses 10 primeiros anos, a curva é crescente. Retornando à nossa questão. Se nos 10 primeiros anos ela é crescente, obviamente nos 8 primeiros também será crescente. A opção correta é a letra A. Outra questãozinha é essa da PUC. Um balão está no solo a 10 metros de uma pessoa, de um homem. O homem começa a andar em direção ao balão com velocidade de 2 metros por segundo. No exato instante que o balão começa a subir com velocidade de 1 metro por segundo. Ele quer saber a menor distância entre o balão e o homem. Então, inicialmente, vamos colocar aqui o homem na posição inicial, na posição 0, o balão na posição 0, a distância entre eles, a distância 0 vai ser 10. Depois de 1 segundo, o homem se aproxima 2 metros de onde estava o balão inicialmente, então por isso que aqui dá 8, mas o balão sobe 1 metro. A distância depois de 1 segundo é essa daqui. Depois de 2 segundos, o homem se aproximou já a 4 metros, portanto ele está a 6 metros de onde estava o balão, só que o balão subiu 2 metros, a distância 2 é essa daqui. Então repara que a distância entre o homem e o balão vai ser a hipotenusa de um triângulo retângulo. E aí nós teremos, depois de t segundos, o homem está a 10 menos 2t da
posição inicial do balão e o balão estará a t metros da posição inicial. E a distância entre eles vai ser essa hipotenusa. Como a hipotenusa, a distância ao quadrado, então d ao quadrado, quadrado do cateto, quadrado do outro cateto, e eu chego a esta nossa relação. Para ser a menor distância, isso vai ocorrer quando essa função aqui tiver o valor, né, mínimo, porque é uma função do segundo grau com a concavidade positiva, então ela está sorrindo e aí ela tem um ponto de mínimo, um valor mínimo. E aí vamos descobrir o t do vértice. Então, eu já descobri ali. A distância vai ocorrer a 4 segundos, mas isso é o tempo, não é a distância. Para eu achar a distância, é só pegar esse 4 e substituir. Então você vai ter 4 ao quadrado 16, vezes 4 aqui e tal, d ao quadrado deu 20, d raiz de 20. Então essa é a nossa menor distância entre o balão. Foi essa. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Fiquem com Deus.